Bom dia, galera. Bom, eu resolvi fazer um vídeo interessante hoje, comentando o vídeo apagado pelo Caio Rola e o Renato Dias, do site DevMedia. Que interessante, eles agem como advogado do diabo, né? Tem o tira bonzinho e o tira malvado. O Caio Rola é o prego, que é aquele que fica ali inquisitando e falando merda, entendeu? E o Renato Dias é o Vaselina, que é aquele que fala que tá falando bem, mas ao mesmo tempo tá descascando na comédia de algo que eles Povo, ainda vocês se vendem reuniram isso. para mais um vídeo. Dessa vez o assunto é Delphi. A gente lançou uma pergunta Isso lá na daí, rede ó. O social assunto é e a gente queria saber Delphi. o que as pessoas tinham Então dúvida vamos à quanto a primeira Delphi. situação aqui. Quem é Caio Rola para falar de Delphi, se ele nem sabe o que é Delphi, ele demonstra isso o tempo inteiro na própria reportagem deles, no vídeo deles? Porque quem é ele? Então vocês têm que ver justamente credibilidade e fatores. Primeiro, Delphi não é linguagem. Realmente Delphi não é linguagem. A Embarcadero hoje quer dar o ar de linguagem. Delphi é simplesmente um upgrade feito pela Embarcadero e outras no Object Pascal. Eles não criaram linguagem. Quem criou o Object Pascal foi a Apple, então isso fique bem claro. Então o Object Pascal é vivo hoje, não só com Delphi, com Lazarus, com CodeTython, com Free Pascal. Conheço muita gente que usa VS Code e só compila em Free Pascal. Então, lembrando isso, não é uma questão de defender o Delphi em si. É primeiro desqualificar esse otário aqui. Ó. Por quê? Porque ele não é ninguém para poder falar do Delphi. Então, quando você fala de alguma coisa, você tem que ter conteúdo daquilo. Você tem que conhecer o que você fala. E ele demonstra isso no vídeo o tempo Se é inteiro. linguagem, se é ideia, se não é nenhum dos dois, se é os dois. Mas antes de tudo isso, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e conferir os conteúdos lá no site da DevMedia. Engraçado que quando eles se tocaram a merda que eles fizeram, eles apagaram esse vídeo por quê então? Simplesmente isso. Delphi é a ideia, é a plataforma que implementa a linguagem Pascal, incluindo o Object Pascal. Tem mercado por conta de muitos sistemas legados, mas com novas versões permitindo até criar apps para Android e iOS. Não faça isso. Houve um leve crescimento no mês. Vocês viram a preguiça dele em falar não faça isso? Lembrem de uma coisa, o Delphi, quando ele cria aplicativos para iOS e Android, ele usa NDK, que é muito boa. A NDK só precisa ser usada corretamente. Delphi tem falhas no iOS e Android? Tem. É o Live Binds. Então você quer resolver o seu problema usando Delphi no iOS, no Android? Não use Live Binds. O resto vai funcionar perfeitamente igual a qualquer outra linguagem. Você ainda vai ter uma vantagem, que é você fazer a mesma aplicação e simplesmente compilar para o outro. Isso daí perpetuou por muito tempo. Um exemplo, Android Studio você faz para Android, mas e o iOS? Você tem que usar o Xcode. Então você vai ter que usar uma variante ou algo que faça para os dois. Delphi é uma linguagem que realmente faz isso. Então hoje a Delphi Language, que é o que a Embarcadero chama do seu Object Pascal, é eficiente para essas coisas. É só vocês usarem como tem que usar para aquele ambiente. Não exijam demais. Exemplo, eu mesmo falo, não usem DataSnap para você fazer isso daí. Por quê? Porque eu sei que o DataSnap não vai funcionar bem e é uma, assim, crítica mesmo. Eles tentam mascarar falando, ah, vocês que não sabem usar. Não, algo tem que funcionar em qualquer ambiente. A diferença deles é que eles querem mascarar o DataSnap porque o Standalone tem um monte de problemas, porque o ISAP também tem um monte de problemas e porque CGI ele carrega e se destrói. Então não há excessos no CGI nem estouros de memória. Inclusive você perde seu stateless se você usar o CGI, você perde o seu stateful do DataSnap, porque o CGI é stateless, ele não salva estado. Então aquilo dali roda, carrega e descarrega. Quando ele começa a salvar estado, tem cookies, então já vai mudando a dinâmica da coisa. Isso sobrecarrega às vezes o acesso a disco e o acesso à memória. Tem que saber fazer um balanceamento. Então, um exemplo, eu não recomendo DataSnap. Ah, você recomenda o quê? Eu recomendo o REST Data Web porque foi feito para isso. E quando eu fiz o REST Data Web, eu fiz justamente por causa de defeitos no DataSnap no desenvolvimento mobile. Linguagem de programação,
O Delphi é uma boa ideia sobre o Object Pascal. Hoje ele tem a variante dele, que é chamada Delphi Language, que é uma variante do Object Pascal. Então eles têm os méritos de mexerem do jeito deles. Eu acho horrível, mas você tem que ver que pelo menos eles fizeram alguma coisa, criaram alguma coisa e estão no mercado tentando alguma coisa. Quem é esse cara aqui que não está tentando nada, está só criticando? E esse daqui que está lendo? Porém, é basicamente usado somente para aplicações desktop, muito por causa do legado. Cara, sempre legado. Né? O que eu conheço, né, de Delphi por aí. Outra, primeiro, esse daqui quando fala sempre legado, não é, justamente porque o Delphi ainda está sendo usado hoje em dia. E é uma linguagem de programação que muitos ganham sua vida com ela, que eles ganham o pão, que eles fazem o que tem que fazer na linguagem deles. Eu discordo quando vem pessoas desse tipo criticar sem fazer nada, sem mostrar nada. É aquela mesma história. Quando eu falo alguma coisa do DataSnap, eu simplesmente falo o quê? Que aquilo não funciona, mas eu fiz a diferença, eu fiz diferente, eu criei algo. Para eu poder falar do outro algo, eu criei algo para substituir aquilo. Então não é uma questão do que vem acontecendo com esses dois aí. Por quê? É muito legal você usar a rede social, o YouTube, essas coisas para meter o pau, mas não estão fazendo a diferença. Nós que somos open source, nós trabalhamos para fazer a diferença. Quando nós discordamos de algo, nós mostramos algo diferente, nós fazemos a diferença. Essa é a diferença do programador. Não importa a linguagem, esse prego aqui sempre vai ser um merda. E esse daqui outro. Sabe por quê? Porque não importa a linguagem, é o programador. Isso a gente aprendeu desde criança, desde quando começamos na linguagem de programação. Que não importa a linguagem, todas fazem a mesma coisa. A diferença é você saber os comandos que faça. É você saber fazer. Então, a diferença está entre a cadeira e o computador. Simples assim. Então, para falar de Delphi, faça alguma coisa diferente. Crie sua própria linguagem. Faça sua própria ideia. Faça a diferença. Aí critique aquilo que você tentou falar. Aí é sistema legado. Sistema legado é aquele sistema que foi construído e tá lá. Né? De vez em quando a gente precisa meter a mão nele para dar manutenção, mas ele não vai ser. Outra coisa, esse que se diz o influencer aqui, para você ver, de vez em quando a gente tem que meter a mão nele. Esse cara não faz nada, cara. Eu tenho muitos anos rodados no mercado e eu conheço um que é o famoso enganador. É aquele que está ali desprezando tudo, que é o otário que olha de cima para baixo se achando, mas não faz nada. Mostra projeto, faça a diferença. Quer reclamar do Delphi? Cria sua linguagem de programação, seu IDE, distribua e passa pelo menos a aparecer na lista dos top. Se hoje ele caiu, mas ele ainda está lá. E você, aonde está? Pensem assim, façam a diferença. Não sejam o papagaio do pirata. Quando vocês reclamarem de alguma coisa, façam a diferença, porque é o programador que faz a diferença. O Delphi hoje, ele tem uma licença muito ruim, porque ele simplesmente engana o brasileiro, ele pega e fica te vendendo complementos de licença todo ano para atualizar erros que eles deveriam ter corrigido. Isso é ruim, mas ele tem os créditos dele de ser mantido no mercado, de estar ali funcionando e de muitas pessoas estarem ganhando pão, ganhando dinheiro e fazendo a vida delas com Delphi. Então, saibam dizer, eu, para mim, não uso Delphi mais. Eu uso Lazarus, eu uso CodeTyphon, e quando eu uso Delphi é para fazer vídeo justamente para a comunidade Delphi. Porque hoje, Pascal é Pascal. E como eu disse, linguagem é linguagem. A diferença entre uma linguagem e a outra está entre a cadeira e o computador. É a pessoa que as opera. Então, para você poder falar de algo, crie algo. E eu, para falar de algo aqui, criei algo para poder falar de quem não faz nada. Criticar é muito fácil, mas depois, quando viu a repercussão negativa, foram lá e cortaram o videozinho. Valeu, galera? Pensem direitinho. Eu nem quero terminar de passar o vídeo para criticar, por quê? Justamente por isso, porque aqui foi para levantar para vocês e mostrar a diferença entre você ser você mesmo e você ter uma máscara diante do povo mostrando que você não é. E esses caras não são nada. E falar do Delphi, faça alguma coisa diferente. Faça diferente, mostre a diferença. Não fique aí sendo o tira bonzinho e o tira malvado. Valeu, galera!